se está desligado, buscarmos não olhar, né, o celular nesse momento, enquanto nós estivermos ali dentro, para que a gente não disperse a atenção, né, e não tire também a concentração daqueles que estão ao redor, que estão atrás, que estão na frente, ok? Então, hoje nós temos a imensa alegria de receber em nossa casa o nosso companheiro de doutrina, o Ivan Cássio Rosa. Ele não é da nossa cidade, mas é do Grupo Espírita Maria Dolores de Jales, um grupo maravilhoso, com atividades da doutrina assim, fantásticas, um grupo muito sólido. E ele nos traz, assim, sempre que vem, mensagens do Evangelho como possível, viu? Porque tem muitas atividades na casa, a casa deles é muito grande, né, irmão? Então, muito trabalho. E quando nós temos a alegria de recebê-lo, nós temos que aproveitar mesmo a mensagem maravilhosa que ele traz para nós dentro do Evangelho. Então, nós vamos chamar, né, o Ivan, e ele vai conduzir agora para. Bom dia a todos. Deixa eu só ver se eu também desliguei o meu celular, porque de repente a gente também esquece. Aí, obrigado. Pronto. Eu quero agradecer então a casa pelo convite. Como foi dito no início, vamos agradecer a oportunidade de começarmos a nossa semana utilizando então a mensagem do Cristo para que a gente possa tê-la sempre como roteiro, como caminho, para que a gente possa seguir aí sempre com alegria, com o amparo que Ele sempre nos concede. Nós hoje escolhemos, para o tema desta manhã, para quem gosta de localizar onde está a nossa conversa, onde nós tiramos as fontes, o capítulo 15, no seu item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem ainda não se familiarizou com o Evangelho foi a obra organizada por Kardec, onde ele utilizou então a interpretação dos Espíritos a respeito da mensagem de Jesus. É simplesmente isso. Não há nenhum segredo, não há nada que não possa ser compreendido aí por que Kardec utilizou isso. Em cada capítulo ele utiliza no seu início, ele tem sempre esse modo aí de organizar os capítulos do Evangelho. Em cada capítulo, no seu início, ele tem o que Kardec retirou do Novo Testamento, são lá 3 ou 4 ou 5 itens no máximo, onde Kardec então utiliza sempre aqueles aspectos da mensagem de Jesus que não são discutidos por nenhuma religião que não é cristã, que são aspectos que falam justamente das orientações de Jesus a respeito da vida verdadeira, a respeito do perdão, do consolo, da caridade. É isso que nós temos aí no início de cada capítulo. Logo depois nós temos os comentários do próprio Kardec. E depois, na terceira parte de cada capítulo, ele escolhe mensagens de espíritos com temas de mensagens relacionados ao tema do capítulo. Então é assim que ele organiza cada capítulo. Só para a gente, às vezes estamos falando com pessoas que estão começando na doutrina ou que não conhecem ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente poder auxiliar a pessoa na interpretação. Então, nesse capítulo, nós temos uma parte que é então, retirada do Novo Testamento, que é a seguinte, que é uma parte em que a gente vai usar as mesmas palavras que estão lá, mas a gente vai tentar fazer de uma maneira mais simples. Jesus, muitas vezes, ele foi tentado pelas pessoas com perguntas que, dependendo da resposta que ele dissesse, ele poderia se comprometer com as leis que vigiam ali no momento em que Jesus esteve na Terra. E certa vez, então, alguém que tinha bastante conhecimento dessas leis veio para Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna? Olha a pergunta que fizeram a Jesus. O que eu preciso ter para possuir essa vida eterna de que tanto nos fala a lei divina? E Jesus, então, usando sempre uma sabedoria absurda que ele tinha e tem, Jesus muitas vezes respondia com uma pergunta para que a pessoa pudesse, então, entender aquilo que ele estivesse dizendo. Ele então responde para o doutor da lei: o que é que está escrito na lei? O que é que ledes nela?
Então Jesus devolve uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí a pessoa, o doutor da lei respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todas as forças e do vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus respondeu então: ótimo, é isso que está escrito na lei. Fazei isso então, e vivereis e encontrareis então a vida eterna. Mas o homem, não estando ainda satisfeito, pergunta então para Jesus novamente: e quem é esse meu próximo que o Senhor está falando? Porque ele fala de próximo, mas quem é o meu próximo? É aquele que está aqui encostado em mim, é aquele que convive comigo, é aquele que eu encontro na rua? Quem é o meu próximo? Pergunta Jesus. E aí Jesus então, para que ele pudesse entender, ele conta uma história. Jesus usava muito histórias, porque as histórias elas facilitam a memorização e o entendimento do fundo moral da história. A gente não precisa decorar a história, mas aquilo que a história significa é o que realmente nos marca quando nós ouvimos uma história. Então Jesus conta para ele a história do bom samaritano, que é uma parábola muito famosa e maravilhosa que está aí dentro do Novo Testamento, dentro do Evangelho. Então Jesus disse que uma pessoa simples, estava indo por um caminho. Vamos nos reportar à época que Jesus vivia, que não é como hoje, que, por exemplo, eu saí de Jales há 30 minutos atrás, rapidamente cheguei aqui com o carro para poder conversar, estávamos juntos aqui compartilhando esse momento. Naquela época, não haviam estradas pavimentadas, não haviam carros, as pessoas se deslocavam entre as cidades por viagens em estradas de terra, obviamente, e as pessoas iam ou a pé ou no máximo a cavalo. Não existia outro tipo de transporte. Então ele fala que um viajante estava por uma estrada de terra quando ele foi assaltado, quando ele foi abordado por assaltantes que lhe roubaram o que ele tinha de valor, bateram nele e o atiraram na beira da estrada. E ele ficou ali sofrendo, sangrando. E aí então nessa estrada, depois de um certo tempo, vem passando a primeira pessoa, que era o sacerdote. O sacerdote era um religioso da época. Poderia comparar como um padre, como um pastor, como um orador espírita, como alguém que tinha a responsabilidade de auxiliar as pessoas na interpretação das mensagens de Deus. E esse sacerdote passa, então, mas ao ver o homem caído, ele usa do pior dos sentimentos. Pior do que o mal é o sentimento de indiferença. Ele foi indiferente com ele. Ele olhou, viu o homem ali caído, machucado, sangrando, e continuou a sua caminhada. Se ele estava passando por ali, ele tinha um destino, ele tinha que ir para algum lugar. E ele continuou a sua caminhada sem sequer olhar para o homem, como se o homem não estivesse ali. Então ele usou de profunda indiferença. Logo depois veio passando uma outra pessoa, que ele chama aqui de levita, né? O levita era, na sociedade da época, alguém que tinha conhecimento e que tinha importância para a sociedade. Era alguém que conhecia as leis de maneira profunda, não somente as leis religiosas, mas as leis da própria sociedade. Então nós podemos dizer hoje que seria alguém que fosse, por exemplo, um juiz de direito, fosse um promotor, um doutor assim, das leis, um advogado famoso, alguém assim. E essa pessoa também, quando passa pela estrada e vê o homem caído, tem o mesmo comportamento do sacerdote, do religioso. Usa também da mesma indiferença. Olha e continua a sua viagem como se nada tivesse acontecido. E aí depois, então, vamos continuando a história, ele diz que aí vem descendo um homem que, ao ver aquele homem caído, se incomoda com aquela presença, vai lá, o socorre, limpa os seus ferimentos como ele vinha a cavalo. Então, nas viagens eles levavam aquilo que pudesse carregar no cavalo. Então, eles carregavam sempre um pouco de azeite. Ele vai lá, limpa os ferimentos com o azeite que ele tinha, oferece água que ele carregava no cantil para aquele homem, limpa suas feridas, o coloca sobre o seu cavalo e vai puxando o cavalo até que ele encontrasse um socorro, uma hospedaria, porque nas estradas havia pontos onde as pessoas podiam se hospedar para passar a noite. Ele chega na hospedaria, então, fala para o hospedeiro: olha, tira o dinheiro e fala: olha, eu estou te pagando a hospedagem dessa pessoa,
cuide dela, o alimente, e quando ela se recuperar e for embora, se o que eu estou te pagando não for suficiente, no retorno, na minha volta, eu pago a diferença. Ótimo, fez isso e seguiu a sua viagem. Esse homem que socorreu aquele que encontrou na estrada, ele era alguém da sociedade chamado samaritano. Por isso a parábola chama a parábola do bom samaritano. O samaritano, ele vivia numa região ali de onde Jesus pregou e nasceu na Palestina, no Estado judeu, que era chamada Samaria. Por isso ele era considerado samaritano. Era um povo que para os judeus era considerado um povo desprezível, um povo que não tinha valor nenhum, e que os judeus nem sequer se referiam a ele, e nem sequer conversavam com alguém que era dali. Então era um povo totalmente desprezado, sem nenhum valor para a sociedade. E aí então nós vemos que Jesus fala para ele: dos três que tiveram contato com aquele homem necessitado, quem é deles que lhe pareceu então usar de misericórdia? E aí o homem respondeu: o samaritano. Então Jesus diz então: pois ide e fazei o mesmo. Então Jesus comprova nessa parábola que o resumo de toda a sua moral se baseia na lei de amor, caridade e humildade. Virtudes, então, que são contrárias, segundo o Espiritismo, aos nossos piores defeitos e que também são os piores defeitos de toda a humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é o sentimento que nos faz ter o comportamento do sacerdote e também do levita. Aquele comportamento de nós só pensarmos em nós. O egoísta é aquele que não se importa com ninguém. Não importa se o outro está tendo um problema, não importa se o outro está em sofrimento, seja qual for, sofrimento material, sofrimento emocional, ele não se importa. Ele segue a sua vida se preocupando apenas consigo mesmo. E o orgulhoso é aquele que acha que é mais importante do que os outros. É aquele que olha o outro assim, né? Sempre por cima, nunca olha o outro no mesmo nível dos olhos, sempre se considera melhor que o outro. Não, eu sei mais que você, eu mereço mais que você. Esse é o sentimento do orgulhoso. E o Espiritismo mostra então para nós, reforça para nós, né? Não mostra porque Jesus já tinha dito isso, que são os dois piores sentimentos que nós podemos ter e aqueles que nós temos que combater de maneira bastante intensa. Então Jesus mostra que para que nós alcancemos essa vida eterna e a felicidade que nós queremos, não a felicidade que esse mundo pode oferecer, mas a felicidade eterna do Espírito, nós precisamos seguir esse roteiro de combater as nossas principais mazelas, entre elas o orgulho e o egoísmo, e desenvolver ou nos aproximarmos cada vez mais da lei de amor e de caridade. Esse é o caminho para nós buscarmos a nossa felicidade. Agora, o que é preciso, fazermos ou prestarmos atenção, então, para nós conquistarmos essa felicidade? Paulo, no seu item 10, no capítulo 15, ele nos diz que nós precisamos agradecer muito a Deus por gozarmos à luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que são espíritas ou que são cristãos, que é a mesma coisa, podem ser salvos, mas porque o Espiritismo nos ajuda muito a compreender a mensagem de Jesus. Nós não somos melhores que ninguém e não devemos nunca nos considerar melhores que ninguém, mas nós precisamos agradecer a Deus a oportunidade de termos contato com essa mensagem. Na Terra, por exemplo, quantas pessoas nunca tiveram contato com a mensagem de Jesus? Muitos, milhões de pessoas não conhecem essa mensagem. E dessas pessoas, quantas a conhecem como nós espíritas? Menos ainda. O Espiritismo, ele não mudou nada na mensagem de Jesus. Absolutamente nada. Tanto que, assim, infelizmente, existe uma parte da sociedade alguns que ainda acreditam que o espírita não é cristão. É claro que para nós isso é um absurdo, mas para aqueles que são leigos, ou seja, para aqueles que não têm constituição ou que são ignorantes em relação a esse assunto, pode ser que nós realmente não sejamos cristãos. Mas se alguém me perguntar um dia, você fala: olha, eu sou espírita e sou cristão. Eu duvido que tenha, ou que não deveria, pelo menos não deveria existir uma casa espírita onde não se fale de Jesus, onde não
não se fale dos seus ensinamentos, porque todos os ensinamentos espíritas estão totalmente alinhados com o pensamento de Jesus, com a mensagem dele. A diferença é que, como Kardec faz aqui, como a gente falou sobre os capítulos do Evangelho, nós conseguimos compreender a mensagem de Jesus de uma maneira ainda mais clara e mais profunda, porque nós falamos das vidas sucessivas, do que é justiça divina pela ótica espírita, da necessidade que nós temos de ir e vir, no sentido de perdermos esse corpo, mas o nosso espírito continuar vivo, poder se comunicar, podermos depois retornar no outro corpo através do processo da reencarnação. O Espiritismo nos ensina que a reencarnação é até uma questão de justiça, porque se não houver reencarnação, não há como nós compreendermos Deus como sendo justo, porque a nossa vida aqui ela é muito curta em termos de tempo. Para aqueles que viverem muito, vamos colocar aí 100 anos, né, que não é tão simples viver 100 anos, mas para aqueles que alcançarem aí viver aqui na Terra, nesse corpo, durante 100 anos, o que são 100 anos, gente, perante o tempo da eternidade? É quase, não é alguma coisa, mas é quase nada. Só o nosso planeta aqui, ó, a Terra, isso não é informação espírita, é informação de ciência, foi formado e existe a partir de 4,5 bilhões de anos atrás. Dá para a gente imaginar que são 4,5 bilhões de anos atrás? E segundo os espíritos superiores, Jesus já era o mesmo espírito superior, co-criador de mundos. Ele já trabalhava sendo aqueles espíritos que recebem as ordens diretas de Deus, colaboram na formação e na organização dos mundos, e que é o tutor de bilhões de espíritos. O tutor é aquele que tem a responsabilidade de orientar, de auxiliar. Por isso Jesus aceitou, o único título que ele aceitou foi o de mestre, porque Jesus é mestre, é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que ensina. Como é que Jesus faz isso? Com as suas palavras, com as suas histórias, como essa que ele escreveu aqui. Então, o espírita é sim cristão, e ele deve sempre lembrar-se das orientações de Jesus. Agora, deve fazer isso com uma outra visão, uma visão ainda mais profunda e mais clara, que é a visão que o Espiritismo nos traz. Com essa questão de justiça em relação ao tempo, só para a gente concluir essa ideia, se não fosse assim, o espírito que nessa vida se equivoca e erra bastante, como que ele vai responder por aquilo que ele fez, gente? Vamos supor que a pessoa faz barbaridades, aí desencarna com 40, 50 anos. E o que ela fez de mal para os outros? Como é que ela vai acertar aquele débito? Ela precisa fazer isso, não porque Deus castiga. Isso é uma coisa que também que a gente aprende na doutrina espírita, que é sublime, é um ensinamento maravilhoso que muito nos consola. Deus não premia ninguém, nem não castiga ninguém. Deus não acha um melhor do outro e fala para ele: olha, eu vou te dar uma vida mais suave, com menos sofrimento. E nem fala assim para o outro: olha, você vai ser castigado e vai receber um pouco mais de mal ou de coisas ruins na vida. Não, gente, Deus nunca faz isso. Porque Deus não tem um comportamento como nós teríamos. Deus não é humano. É outro conceito que a doutrina espírita nos traz de maneira maravilhosa. A primeira questão do primeiro livro que Kardec organizou, que foi o Livro dos Espíritos, a primeira questão Kardec pergunta, porque Kardec era muito inteligente, era um professor, era um cientista, era um filósofo. Ele pergunta na organização do Livro dos Espíritos, na primeira questão, não quem é Deus, porque Deus não é humano. A pergunta quem, você vai querer personificar alguém. Kardec não faz essa pergunta nos Espíritos. Ele pergunta, em algumas traduções, nem o que tem, tá? Ele só pergunta que. Algumas traduções têm o que é Deus, outras têm o que é Deus. Mas ele pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos é só aquilo que nós temos uma condição muito pequena de entender o que é Deus. Eles respondem para Kardec: Deus é a inteligência suprema do universo todo. Todo o universo é a inteligência de Deus. E eles concluem, para tentar fazer com que nós possamos entender um pouquinho do que é Deus. Causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe, tudo que acontece, está vinculado ao pensamento e à inteligência de Deus. É só isso que a gente consegue entender. Não adianta a gente ficar gastando a nossa
nosso postado, a nossa inteligência, tentando saber como é Deus, quem é Ele. Então, vamos retirando da nossa mente aquela figura que as religiões antigas nos trouxeram de um Deus com um homem velho, de barba, sentado no trono, com um cajado, determinando o que acontece para um e para outro. Não é assim que a sua justiça se estabelece. Quando eu falei aqui o exemplo da justiça, o que acontece é que, na verdade, o espírito, depois que deixa o corpo, ele vai precisar reparar o mal que fez, porque senão ele não vai ter paz como espírito, e ele não vai conseguir evoluir. Então ele vai ser perseguido não por Deus, mas pela sua própria consciência. É uma outra questão clássica do livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E aí os Espíritos respondem: na vossa consciência. Isso é tão verdade, quando a gente comete um erro, por menor que ele seja, a gente pode esconder de todo mundo, mas tem alguém que a gente não consegue esconder, é de nós mesmos, né? A gente, quando vai dormir, ou quando algum assunto se remete ao problema que nós causamos, a gente se lembra sempre do mal que fez, porque é a consciência cobrando. E quando a gente deixa esse corpo aqui, a gente vai levar para o lado de lá essa mesma necessidade, pior ainda, né? De uma maneira muito mais profunda, porque aí não tem como nós nos enganarmos, porque a consciência é clara, ela vai sempre nos remeter à necessidade da reparação. E a gente precisa reparar para que a gente possa continuar a nossa evolução. Agora, quando nós erramos, a primeira parte dessa reparação é o arrependimento, é tomar consciência que errou, se arrepender. Mas isso basta? Não basta. Você tem que reparar o seu erro. Muitas vezes você pode reparar o erro praticando o amor, praticando a caridade, praticando o bem. Por isso é tão importante a gente, nessa vida que nós estamos tomando esse conhecimento, além de nós tentarmos, porque a gente ainda não consegue, somos ainda infantis, estamos num processo inicial aí de entender as leis de Deus e de tentar fazer esse autopoliciamento para errar menos. Mas a gente, além de tentar errar menos, a gente tem que procurar fazer todo o bem que nós conseguirmos, porque ao fazermos o bem, nós vamos reparando o mal que nós já fizemos anteriormente. Então, nem sempre, como às vezes alguns falam, ensinam de maneira equivocada, nós vamos ter que sofrer tanto por algo que nós fizemos no passado. Às vezes esse sofrimento, vamos dizer assim, ele é queimado pelo bem que nós praticarmos, pelo amor que nós dispensarmos, pela caridade que nós fizermos. E aí, quando se fala em caridade, nós temos uma outra questão muito clássica também no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta justamente sobre como Jesus entendia a caridade. Então ele pergunta para os Espíritos: como Jesus entendia o que é caridade? Porque a gente tem vários conceitos do que é caridade, mas aí Kardec queria saber qual era a visão de Jesus a respeito da caridade. E aí então os Espíritos respondem para ele de maneira muito clara. E aí, para a gente decorar, para se lembrar, são 3 letrinhas, né? É o famoso BIP, né? B-I-P, que é benevolência, indulgência e P de perdão. Mas aí ele fala o seguinte, que é o mais importante da resposta. Então, eles falam os termos benevolência, sermos indulgentes, quer dizer, não ficarmos julgando ninguém, acharmos que somos melhores que alguém, e perdoarmos. Só que o importante é o que vem depois. Para com todos. Por que ele fala isso, para com todos? Porque é claro, gente, eu ser bom com aquele que gosta de mim, com aquele que me admira, com aquele que pensa como eu, com aquele que me elogia, é fácil. Aí não tem segredo, gente. Você vai maltratar alguém que é assim com você? Agora, é fácil a gente ser benevolente, ter indulgência e perdoar aquele que me quer mal, aquele cunhado problema, para quem os tem, né? Brincando só para a gente ilustrar. Aquele amigo que te trai, aquele cliente que te xinga, aquele que te destrata na rua, aquele que te ofende de alguma maneira, ou aquele que te faz um mal ainda maior, né? A gente fala de perdão, perdoar, a gente fala assim, perdoar é fácil. Não é fácil. E é claro que esse perdão está ligado ao tipo de mal que nos é feito.
Só para a gente entender o que eu estou dizendo, vou citar um exemplo bem claro, bem prático. Se um amigo meu me pede R$100 emprestado, e ele chega e fala assim, olha, eu estou meio apertado, me empresta R$100. Daqui a pouco eu te devolvo. Pois não, se eu tenho, então. Ele não pediu para eu oferecer ou dar o dinheiro definitivamente, ele pediu emprestado. E aí depois passa um tempo e ele, obviamente, nem sempre é assim, mas ele não me devolve. É claro que quem está em dívida é ele, na verdade, ele me pediu emprestado. Quem empresta tem que devolver. Mas eu perdoar alguém que faz isso é tão difícil assim? Não é, né? Deixa eu ver se eu tenho uma condição financeira um pouco mais tranquila. Não é difícil para mim perdoar alguém que me pediu emprestado e não me devolveu. E esqueceu, ou na verdade, né, fingiu que esqueceu. Que é como eu falei da consciência. Você acha que a hora que ele me encontrar, ele não vai se lembrar que ele está me devendo R$100? Eu tenho certeza que ele vai, porque não esquece disso, gente. Tudo bem. Isso é fácil de perdoar. Agora, se alguém tirar a vida de um filho meu, é fácil perdoar? Não é fácil perdoar, né? Mas é possível? É possível, né? Tomara a Deus que eu não tenha que passar por uma provação dessa. Mas tem uma historinha para te ilustrar. Há uns 10 ou 15 anos atrás, uma família teve essa experiência de perder um filho de maneira cruel. Era uma família que o dono ele tinha uma casa de uma construção muito grande, lá em São Bernardo do Campo, e o seu filho de 8 anos foi sequestrado. E aí nas negociações entre os sequestradores e a família, como acontece muitas vezes, eles mataram a criança e sepultaram ela num buraco, num casebre lá com concreto. E continuaram negociando. Mas como esses crimes, principalmente esse de alta repercussão, dificilmente ficam sem ser esclarecidos, a polícia chegou nos sequestradores, eles foram presos, né? E eram 2 ali que tinham feito praticamente todo o plano, né, a trama, e aquele que mais tinha decidido fazer isso era funcionário da loja. Ele conhecia a rotina da família, conhecia o filho do dono, e foi ele que fez isso. Bom, ele foi preso, né, obviamente julgado pela justiça e condenado a 30 anos de prisão, embora não fique, mas isso não tem nada com isso. Mas o que fica da história é que o pai desse menino e a mãe, depois de 2, 3 anos, eles foram procurar a justiça para que eles pudessem ter uma entrevista com o rapaz na cadeia. Até, acho que deve ter no YouTube aí, o Fantástico registrou esse encontro. Eles foram se encontrar com aquele que havia tirado a vida do filho dessa maneira cruel. E foram lá para dizer para ele que eles já tinham o perdoado por isso. E eles não tinham nenhum tipo de interesse para aparecer na mídia, como eles são bonzinhos, eles perdoaram o assassino do filho. Não, eles fizeram isso porque para eles, que já tinham perdoado, que estavam perdoando, aquilo era muito importante. E para o assassino também. É claro que quando eu dava um encontro com eles ali, o pai, a mãe e o assassino, ele ficou assim, extremamente desconfortável com o encontro, embora tenha aceitado, e ele chorou muito de arrependimento. É claro que se ele pudesse voltar atrás, ele não teria feito aquilo, né? Ele não era um serial killer, por exemplo, alguém que mata pessoas em série por se divertir, e ele teve um momento de fraqueza, né? Ele pensou em que podia ganhar muito dinheiro de uma maneira diferente, né? Sequestrando crianças e exigindo o dinheiro da família, porque a família era muito rica, e por circunstâncias falhou e tomou a pior decisão possível, né? Matou a criança e enterrou. Então, depois esses pais fundaram, acho que uma associação, e eles faziam palestras, né, por aí no Brasil, a respeito da necessidade de se perdoar. Eram espíritas? Acho que não. Eram católicos, budistas? Não importa. Porque a religião não importa, gente. Mas eram cristãos? Eram cristãos. Usaram dessa benevolência, dessa indulgência, desse perdão, de uma maneira sublime eles usaram. Como eu falei, que talvez eu mesmo, com o meu conhecimento espírita, não sei se eu conseguiria. É melhor a gente não se desafiar com um caso desse.
Então, quando os Espíritos respondem a Kardec, a gente precisa entender isso. Ter benevolência, indulgência e perdão com todos. Ah, com aquele que começou o problema? Também. Com alguém que se considera meu inimigo? Também. Não é só fazer isso com aqueles que gostam de mim, que me admiram ou que me amam. Com esses é fácil, gente. É muito fácil. Né? Então, prestemos bastante atenção nisso. E aí, para a gente já ir começando a finalizar, quando no Evangelho se fala de caridade, há uma explicação bastante bacana lá, que é a questão de caridade. Nós temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material é a mais fácil de nós exercermos ou executarmos, porque todos nós temos alguma coisa de material que a gente pode doar, que a gente pode compartilhar. A grande maioria de nós talvez nunca tenha passado fome, uma necessidade extrema. A gente tem uma condição que a gente consegue viver com o necessário, muitas vezes até com o supérfluo. Então, sempre a gente tem alguma coisa que a gente pode doar. Uma roupa que a gente já usou e não gosta mais, a mesma coisa que um sapato, ou ajudar alguém a comprar um recurso mesmo, dinheiro, comprar um remédio que está precisando. Ou, enfim, doar uma cesta básica para uma família que está num momento de dificuldade. Ou doar para a Casa Espírita, que na Casa Espírita a gente tem atividades que fazem isso, que detectam pessoas que têm mais necessidade do que outras, e nós levamos a cesta básica lá regularmente. Então a gente sempre tem alguma coisa para doar. Agora, a caridade moral, essa é a mais difícil. E tem uma comunicação de um espírito chamado Irmã Rosária, se não me engano, que ela fala numa comunicação a respeito de caridade moral, parece que ela está exagerando, né? Mas a gente depois pensando bem, realmente não é exagero. Ela fala assim, que é a caridade que nós deveríamos praticar e ter, que hoje, ela falou isso há mais de 100 anos, né? Nós nem nos suportamos mais. Olha como ela parece que exagerou, mas não exagerou. Mas é verdade, a gente muitas vezes nem se suporta. É assim em casa, é assim no trabalho, é assim na via pública, né? Qualquer coisa é motivo de briga, de discussão, de ficar de mal do outro, né? Hoje ficou mais moderno, né? Você discutiu um pouco com alguém, não concordou, você vai lá no telefone, né? Se a pessoa está nos seus contatos, ou você conversa com ela, você bloqueia, some da pessoa, não é assim? Você nunca mais fala com ela. Esse é um comportamento cristão? Não, não é, gente. Claro que não é. Então a caridade moral é essa caridade da gente buscar auxiliar as pessoas que estão com problema. Tem gente que, se você encontrar na rua e você só ouviu que ela tem de lamentação, só daquele momento que você emprestar o seu ouvido para alguém, a pessoa já sai dali melhor, ela tem com quem compartilhar a dor dela, o sentimento dela, a dificuldade dela. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Aqueles que você já sabe que são assim, às vezes a gente faz o contrário, faz o que mais ou menos o sacerdote e o levita fizeram no início da nossa história lá. Você está aqui na rua, numa calçada, a pessoa vem na mesma calçada, você já vê que aquela pessoa é uma pessoa, entre aspas, problema para você, você já vai para outra calçada e segue o teu caminho. Não é assim que a gente faz às vezes? Porque você já sabe que você vai encontrar ela, ela vai começar a discursar aquele rosário de lamentação, de não sei o quê. A gente foge disso, né? Estamos certos? Não, estamos errados. A gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem de fazer o bem, de fazer a caridade. Só para ilustrar uma historinha, eu gosto de contar sempre uma historinha para a gente poder guardar isso um pouco mais. Quem tem mediunidade, né? Como, que é raro, mas aqueles que conversam com mais frequência com os espíritos, que nós estamos conversando aqui com os encarnados, contam que essa é uma história de alguém assim. Ele estava na casa dele e fazendo seus afazeres, e a campainha tocou, e sempre naquele horário era uma pessoa que pedia ajuda, né? Mas ele estava ocupado com as coisas e ele demorou para ir até o portão para atender a pessoa, embora ele soubesse quem ele estava tocando e por que a pessoa estava tocando. E aí ele ficou enrolando por decisão dele mesmo, e quando ele foi lá, a pessoa já tinha ido embora. Porque insistiu e ninguém atendeu, a pessoa cansou e foi embora. E quando ele retornou para fazer o que estava fazendo,
o espírito que mais o auxilia nas suas tarefas, ele consegue conversar com ele com frequência, olhou para ele e falou assim: meu filho, você viu o que você fez? Aí caiu a ficha dele, né? Ele abaixou a cabeça, lamentou-se, e aí o espírito falou para ele: olha, não faça mais isso, porque você não sabe o que ele estava precisando. Às vezes não era de algo material, às vezes ele só precisava conversar, se lamentar, ouvir alguma coisa que pudesse consolá-lo. Não faça mais isso. Foi o conselho do bom espírito para ele. E aí, uma vez ele contou essa história para nós, porque o espírito falou para ele: olha, essa oportunidade você já nunca mais vai ter, porque aquilo já passou. A oportunidade para que você pudesse socorrer a pessoa e atender a pessoa já passou. Você não socorreu, foi opção sua, mas essa você já perdeu. Não faça mais isso. E aí ele contou essa história para nós, e um dia eu moro numa rua que é uma dupla, né? E é uma rua de muito movimento. Então, assim, para tirar e colocar o carro na garagem é uma dificuldade. E um dia eu estava tirando o carro e uma pessoa também que era moradora da rua e que ia também com frequência lá me pedir alguma coisa, ela estava me abordando e eu já estava com o carro, assim, já tinha tirado o carro da garagem, estava na metade da rua. E aí, a gente sempre tenta tirar o carro um pouco mais depressa por causa da rua, e eu fechei o vidro e falei: ó, depois a gente conversa. E saí com o carro. Não sei o que eu tinha que fazer. Gente, eu andei um quarteirão e a minha consciência me cobrou de um tanto, principalmente porque eu tinha ouvido a outra história do amigo, né? Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Aí dei a volta no quarteirão, voltei, eu vou encontrar ele e vou perguntar o que ele precisava. Para minha sorte, ele estava ali perto, eu parei o carro, chamei, atendi o que ele queria e depois saí tranquilo. Mas eu só me lembrei disso porque eu tinha ouvido aquela história, né? Senão talvez eu tinha feito a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque essas pessoas que às vezes nos abordam, ou que estão assim, em alguns locais que a gente vai, para a maioria das pessoas, elas são invisíveis. São aquelas que eu falei que você não quer encontrar, você não quer conversar, você não quer dar oportunidade para que ela te peça alguma coisa. Ah, vai tomar o meu tempo, ou eu vou ter que dar algum dinheiro para ela, ou sei lá, tem coisa para fazer, eu preciso ir fazer. A gente muitas vezes tem esse comportamento. Eu, graças a Deus, já não tenho mais, porque sempre me lembro dessa história, né? Por isso que é importante a gente fazer palestra, porque a palestra, ela não é para vocês, ela é para mim. Vocês podem aproveitar o que eu falar aqui da história, mas a palestra é para mim. Eu já não tenho muito hábito meu por causa de palestra que eu fiz, porque a gente vai interiorizando, a gente vai tentando entender um pouco mais e a gente vai tentando transformar o que a gente sabe em mudança de sentimento e mudança de atitude, porque esse é o fundamental. Não adianta decorar onde está a mensagem de Jesus, no capítulo tal, se é de Mateus, se é de Paulo. Gente, isso não importa. O que eu preciso fazer é entender o que Jesus quer me dizer com aquilo ali. Especialmente com esse entendimento que só o Espiritismo nos traz. Só que só entender, só ficar aqui não adianta. Isso tem que descer o coração, descer para o pensamento, para a razão, né? Porque o Espiritismo é uma religião que nos faz pensar muito, mas exige de nós a nossa transformação e principalmente a mudança dos nossos sentimentos. Tudo que a gente falou aqui de indulgência, de benevolência, de perdão, é mudança de sentimento, não é outra coisa. Eu tenho que ser melhor. Agora, como que eu vou ser melhor? E por que eu vou ser melhor? É isso que o Espiritismo, especialmente interpretando a mensagem de Jesus, nos ajuda a entender. Coisa do nosso cotidiano, gente. Não é coisa que às vezes eu tenho que falar: onde que eu vou fazer isso? Ou isso está muito distante de mim. Não. Vocês viram pelos exemplos que são coisas da nossa relação íntima aqui do dia a dia. Com aqueles que a gente encontra, com aqueles que a gente vive em casa. O que adianta, por exemplo, eu ser uma ótima pessoa aqui na casa? Aqui é fácil, né? Na casa espírita, está todo mundo me olhando. Ah, aqui eu sou bonzinho realmente, eu sirvo pão para as pessoas, eu dou cesta básica, a pessoa vem falar comigo, eu ouço com paciência, né? Tolerância. Aqui é fácil, gente. Aqui é muito fácil. Agora, eu quero ver você ser assim nos seus desafios normais da vida. Na sua casa, às vezes com um marido ou uma esposa que nem sempre
tem o mesmo comportamento, o mesmo entendimento seu, ou que é difícil, que todos nós somos, mas às vezes o outro é mais difícil que eu. Um filho problema, um cunhado problema, um funcionário problema, um amigo problema. Aí é difícil mesmo. Esses são os nossos desafios, mas é aí que você tem que usar aquilo que você está aprendendo. Eu tenho que ser melhor nessas circunstâncias. E quando a gente pede para ser melhor, gente, pode ter certeza, os desafios vão chegar. Fica pedindo para você desenvolver paciência. Vai aparecer um monte de coisa para te testar na paciência. Porque senão como é que você vai crescer? Se você for morar sozinho numa ilha, como é que você vai melhorar? Você vai brigar com quem? Você vai ter desavença e diferença com quem? Com os coqueiros, com os macacos? Não vai, gente. Você vai... Então, a gente precisa viver mesmo em família, em sociedade, nos grupos que a gente se relaciona, porque aí estarão os nossos desafios. E no Evangelho também fala lá, agradecer a Deus aqueles que te colocam, que entram no seu caminho, que são aqueles que te fazem pensar, que te desafiam, porque são oportunidades de crescimento. Para ele? Não, para mim. Por quê? Porque eu tenho que ser melhor. Eu não consigo mudar ninguém, eu não consigo tomar decisão por ninguém. Eu só consigo interferir naquilo que está dentro de mim, naquilo que são das decisões minhas de oferecer para os outros. Eu não consigo mudar ninguém. Então, outra coisa bacana que a gente aprende no Espiritismo é parar de sofrer por aquele que você quer mudar. Você não muda ninguém. Ninguém. Você só muda a si mesmo. Porque é só nós que temos a decisão do nosso destino. O outro não tem. Então, se o outro está num momento que ele não compreende ainda, é o momento dele. Não está escrito que cada um só dá aquilo que tem? Aquilo que ele está te dando hoje, mesmo que seja um negócio ruim, é só aquilo que ele pode te oferecer. Agora, e você? E você? O que é que você pode oferecer para ele? Se eu já tenho a mensagem de Jesus, eu tenho que oferecer para ele algo de melhor. E o que é o algo de melhor? Benevolência, indulgência, perdão, caridade, sobre todos os aspectos. Então pensemos nisso, né? Nos lembremos sempre das lições de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Que Ele então nos abençoe e nos ajude hoje e sempre.